Não há fala falando que viria, não. Ele, Existe, ele perdão. fala que era uma possibilidade, não é? É uma É, possibilidade. eu vi um vídeo que ele falava que vai chegar, pelo menos é o que eu me Ah, tem. recordo. Tem. Ela fala assim, depois da próxima guerra, ele fala. E aí, onde eu quero Ele buscar? fala sobre educação. Nesse vídeo, ele fala sobre educação. Que a pessoa pergunta assim, a educação, Chico, que está se perdendo no materialismo e tal, a educação antiga não deveria voltar? Aí ele fala assim, não, nós acreditamos que depois da próxima guerra ela volte. Mas aí tem um senão. Nessa época, o Chico era pessimista, que esse vídeo que você cita é da década de 80. E justamente em 86 eu tive a conversa com ele sobre a data limite. E ele dizia, ele era pessimista, ele achava que a guerra viria até 2019. Ele achava que viria nos 50 anos entre 1969 e 2019. Mas que, inclusive nesse vídeo que você citou, ele diz isso. Os espíritos superiores estão fazendo o possível para evitá-la. Eu acho que eles conseguiram evitá-la. E nós já passamos a data limite. Então, eu não creio em guerra nuclear. Não mais. Não creio mesmo. Mesmo porque ele me disse claramente que se nós passássemos 2019 sem guerra nuclear, nós ganharíamos um crédito espiritual muito grande, porque nós teríamos vencido a prova, não é? Dessa moratória de 50 anos, de 1969 a 2019, e que a partir daí qualquer ameaça de guerra nuclear ou guerra mundial teria interferência direta dos extraterrestres. E veja você que a própria NASA fez um estudo recente, eu publiquei no meu Facebook, realmente afirmando que na Ucrânia estão tendo diversos avistamentos de objetos voadores não identificados, exatamente nessa guerra da Ucrânia. Eu creio que não. Eu acho que eu acho que os governantes serão responsáveis o suficiente para evitar isto. Mas eu creio numa catástrofe natural no hemisfério norte. Isso eu creio. Tem fala de Chico Xavier a respeito. Não somente para amigos nossos, inclusive foram gravadas essas falas, mas ele prevê, por exemplo, o estouro de grandes supervulcões. Ele prevê isso. E não para muito distante, não. Nós estamos nos aproximando. Mas no hemisfério norte. E a fala mais clara dele é uma fala que foi gravada no Grupo Espírita Perseverança de São Paulo, em 1993, em que ele diz claramente que o Brasil receberia milhões de imigrantes, que nós teríamos que nos preparar, que nós estamos recebendo antecipadamente a doutrina do Cristo, da fraternidade, o Espiritismo, para, em chegada a hora do grande sofrimento, nós recebermos os emigrantes de outras partes do mundo, especialmente do hemisfério norte, que virão desolados pela destruição. Eu Agora, não sei. tem uma entrevista do Chico aos espíritas de Curitiba em 1957. Essa entrevista foi gravada em áudio. Ela se encontra hoje na sede da Legião da Boa Vontade, em Brasília, e foi reproduzida nos nossos livros, meu e doutora Marlene Nobre, Não Será em 2012, e na última versão, que se chama 2019, O Ápice da Transição Planetária. E lá está a parte que nos interessa dessa entrevista, em que o Chico
respondendo pela psicografia em nome de Emmanuel, aos espíritas de Curitiba, afirma que o Brasil, decorridos 400 e poucos anos de sua colonização, não é? De sua existência, mal tem se situado ao longo da costa, não é? A maioria da nossa população ainda reside num raio assim muito próximo da costa, à exceção de poucas cidades grandes do interior, como São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, mas a grande maioria ainda é costeira, não é? E ele diz assim: nós temos a capacidade para asilar, olha só o verbo que Emmanuel usa, asilar. Asilar é o quê? Dar asilo. Ora, você dá asilo a quem vem de fora, não é? E ele fala: nós temos capacidade para asilar até 900 milhões de habitantes. Ora, a população do Brasil hoje é de 200 milhões, né? Para 200 e poucos milhões, para 900 milhões, então, e sendo que nós vamos asilar 900 milhões, ou seja, a nossa população vai pular para 1 bilhão e 200, aproximadamente, é quase a população da Índia. Possível porque a Índia é menor do que o Brasil e tem 1,5 bilhão de habitantes, né? A China é um pouco maior que o Brasil e tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Então, nós provavelmente iremos ter esse movimento, sim. E lá no Grupo Espírita Perseverança, ele fala da nossa responsabilidade, que nessa hora vai ser a hora de darmos o exemplo do Cristo, né? Embora humilhados, que para mim ele diz isso: o Brasil será dividido em 4 nações e virão de forma militar nos ocupar, mas que, embora humilhados, nós podemos dar o exemplo do perdão e da concórdia, da paz e do amor. Bem antes, eu creio que seja bem antes. Aliás, não sou eu quem faço referência à data, é o Chico Xavier, que, respondendo a uma pergunta no 2º programa Pinga Fogo, dia 23 de dezembro de 1971, quando ele foi perguntado quando é que a Terra será um mundo regenerado. E ele respondeu: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Mas, para que isto ocorra, até lá, é preciso que diversas transformações ocorram no planeta, para o concurso do aceleramento do processo de mudanças. Ora, então, uma dessas coisas que vai acelerar a mudança será esse cataclismo mundial. Não é algo pequeno, não, é algo grande. É algo grande, que virá realmente, né? Eu tenho para mim que pode ser a batida de um asteroide, pode ser, ainda que de menor tamanho, mas que venha atingir, por exemplo, o coração da Europa e, a partir daí, causar uma série de tsunamis, de erupções vulcânicas e terremotos devastadores nessa região do norte do planeta, né? Na Europa, na América do Norte, na Ásia, como consequência desse cataclismo, e que possa, então, fazer com que os sobreviventes desse cataclismo venham para o hemisfério sul, o Brasil, a África do Sul, a Austrália, que são os países que o Chico citou para mim como destino de grandes correntes migratórias. Não é à toa, daí a razão do Brasil ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por quê? Porque se você pensar o seguinte: se o hemisfério norte sofrerá um cataclismo devastador, talvez gerando, isso o Chico afirmou a nós, que nós enfrentaremos
neste século XXI, uma pequena era do gelo, e nós sabemos que tais cataclismos, por exemplo, tanto a explosão a batida de um grande asteroide, quanto a explosão de um grande vulcão, os chamados supervulcões, eles jogam na atmosfera terrestre uma quantidade imensa de detritos, de material, de rochas incandescentes e poeira, não é? Que, de certa forma, vão envolver todo o planeta. E, ao envolver todo o planeta, vão fazer com que caiam drasticamente as temperaturas, porque o Sol terá, naturalmente, mais dificuldade de chegar ao solo. E talvez grandes extensões de terra do hemisfério norte vão ficar inabitáveis por falta de agricultura, pela morte vamos dizer assim, das culturas dos animais para consumo humano, não é? E talvez que o Brasil seja uma região privilegiada. Aliás, cientificamente, na nossa atmosfera, existe a prova, e isso está perfeitamente classificado e identificado pelos astronautas que circundam o nosso planeta na estação internacional, na estação orbital internacional, não é? Mostrando que justamente no coração da América do Sul, e grande parte desse coração da América do Sul está justamente no Brasil, existe uma anomalia atmosférica inexplicável, né? Existe, inclusive, se fotografa isso claramente, e ninguém explica por que essa anomalia. Talvez num momento futuro em que haja alguma coisa em relação às outras partes do planeta, esta anomalia atmosférica venha a proteger o Brasil dessa questão de detritos, de poeira, de nuvem de poeira, que talvez sejam afastadas da nossa região aqui.